Hoje nós vamos falar sobre as conquistas do Sindinap, um trabalho que foi desenvolvido aí por mais de 2 décadas e que continua sendo uma atuação junto aos aposentados, pensionistas e idosos. E para falar sobre isso, nós estamos aqui com a secretária-geral do Sindinap, agora secretária-geral do Sim, Sindinap, né, Andréa Gato. Muito obrigado por aceitar vir conversar com a gente hoje. muito obrigada, Renê. Olá a todos, né? E todas. E é um prazer estar aqui falando sobre as conquistas, uma história que eu vi de perto, presenciei, participei, e realmente é muito prazeroso para mim falar sobre isso, sobre esse assunto. Já são 2 décadas e meia, 25 anos já de lutas e conquistas, principalmente, e que começou lá atrás, quando o sindicato estava ainda engatinhando, começando, e foi uma luta bastante grande, que foi a questão da ORV, que trouxe grandes prejuízos dos benefícios dos aposentados. Como é que foi isso, André? Então, Renê, foi justamente quando eu comecei a trabalhar no sindicato. Eu era só uma advogada e participei desse projeto, né? Nós tínhamos um grande número de pessoas que tinham direito a essa revisão. Era uma revisão que recalculava os benefícios que foram concedidos entre 94 e 97 e um número imenso de pessoas tinham direito. E essas ações iriam acabar. Tinha um prazo para você ajuizar. E o sindicato começou a fazer muitos processos, fez uma grande força-tarefa no Brasil inteiro. Foram milhares de ações, acredito que cerca de 40 mil ações só de que a gente chama de URV, né? Que é uma diferença no cálculo do benefício e nós conseguimos conquistar uma grande, um grande número de diferenças, não apenas de diferenças atrasadas, mas como um recálculo no benefício das pessoas. Algumas pessoas chegavam a ter um incremento de 80% do seu benefício. Você imagina, você recebe R$ 2.000 e passa a receber 3.600, por exemplo. É um valor muito significativo. Consideráveis, É, com certeza. E eu tive fazendo uma pesquisa antes de começar, a gente começar aqui, e fala-se em cerca de 10 bilhões de reais que foram conquistados pelos aposentados, né? sim, porque depois o governo também, a partir esse número imenso de ações que foram ajuizadas, o governo reconheceu na época essa. E aí ele implementou, ainda para quem não tinha ajuizado as ações, ele fez um acordo e reviu a forma de cálculo desses benefícios. Eu quis Pra... começar falando sobre a RV porque foi realmente um marco para o Sindinap e para os aposentados, tanto pelo valor envolvido quanto pela é, acolhida que eles tiveram, porque na época o sindicato ele surge exatamente para acolher o aposentado que não tinha a quem recorrer, né? Sim, é verdade. Nós tínhamos uma fila de pessoas aqui para entrar com as ações. O que aconteceu foi que as pessoas entravam nos juizados, mas nem todo mundo tinha a condição de fazer isso sozinha, né? Então, nós fizemos um grande esforço e recebemos isso junto com os sindicatos parceiros da Ativa pelo interior de São Paulo inteiro, em vários estados do Brasil e particularmente aqui na Rua do Carmo. Então tinha uma fila grande, chegava às vezes lá na esquina do sindicato, pessoas que vinham trazer para a gente analisar essa documentação. A grande carro-chefe ali era o que a gente chama de URV, né? Uhum. Que é uma diferença de. Era um índice que foi aplicado com erro na forma, no cálculo do benefício. Mas também tinha o pessoal que se aposentou no período da URTN. Então, Uhum. que foi quem se aposentou entre 82 e 88, antes da Constituição,
que também tinha um número grande de pessoas que tinham direito, e nós também ajuizamos, e tinham as pensionistas, que tinham se aposentado com inferiores a 100%. Mas isso é uma conversa um pouco técnica, fica chata, né? O que eu quero dizer é que, de fato, a gente conseguiu acolher muita gente e orientar muita gente e ajuizar muitas ações, não só de URTN e de URV, mas de outras naturezas também, E a né? própria justiça recebeu muito bem essa ação do Sindinap, porque também estava atolado lá, né, cara? Cheio É, de coisa, e não conseguia vencer as demandas que tinham, né? exato. Na época, a diretora do fórum ficou muito satisfeita com a nossa iniciativa, porque eles tinham uma fila imensa também no fórum do Juizado Especial Federal de São Paulo, que concentrava um número muito grande de cidades aí do interior, e as pessoas vinham para cá e ficavam horas na fila. Tinha gente que dormia na fila lá para poder entregar a documentação, e isso foi um grande alívio para o juizado que a gente tenha feito isso aqui também no sindicato, tenha prestado esse serviço para a população. Bom, isso daí, essas ações, elas beneficiaram um volume bastante expressivo de aposentados e pensionistas na época, mas o sindicato também tem lutas que vêm atender a totalidade dos aposentados e pensionistas. Quais foram essas lutas que foram desenvolvidas e vencidas? Então, nós temos algumas lutas políticas que nós fizemos e que nós conseguimos várias conquistas, né? Algumas delas, eu acho que a principal para mim é a questão da data de pagamento do benefício. Que eu lembro do meu avô recebia o benefício no 10º dia útil. Ele era final zero, o número do benefício dele, e ele recebia às vezes no dia 15 do mês. O mês já tinha ido e ele Já não tinha recebeu. ido, ele não tinha recebido ainda. E ainda numa época de inflação alta, era muito difícil. E nós conseguimos, através de pedidos, né? Obviamente que foi uma negociação com o governo federal, que foi atendida, que foi a antecipação dos pagamentos até o 5º dia útil para quem ganha acima de um salário mínimo e para quem ganha um salário mínimo dentro do mês ainda, que é muito bacana, né? Muito Sim. bom, ajuda muito. Parece hoje que não é tão importante se é no primeiro ou no 15º dia útil, mas você falou uma coisa que realmente era importante naquele período, né? Porque a inflação ela não era alta, a gente chamava ela de galopante, É porque verdade. ela era acelerada, não tinha... Eu faço uma brincadeira com os mais jovens, minhas filhas principalmente, que na época, se você fosse fazer uma feijoada e de manhã se fosse no mercado, você pagava um valor. Se na hora do almoço você, esqueci tal coisa, preciso comprar mais um pai ou uma linguiça, alguma coisa, você ia no mercado já custava mais caro. E na hora da janta, vamos complementar porque o que sobrou aqui para o pessoal que está aqui, você ia no mercado estava mais caro ainda. Não era Sim, uma coisa que subia a cada mês ou a cada semestre, era a cada hora, né? é verdade, Renê. Eu passei por isso, né? Eu também já tô idosa e eu me recordo muito dessa que a gente recebia o salário e tinha que comprar tudo que pudesse. As pessoas iam para o supermercado, já faziam estoque, porque os preços eram remarcados, não sei se de manhã à tarde à noite, mas pelo menos diariamente você tinha remarcação de preço sempre. Você tentava ir na frente do rapaz que vinha remarcando atrás Isso, de a você, gente, a na gente gôndola. às vezes a gente tentava tirar A etiqueta. a etiquetinha, porque tinha o selinho, eles Colocava um em cima do colocavam em outro. cima do outro. Você lembra disso? Lembro, antes. Nossa, muito louco isso. Não, e outra coisa também que foi bastante importante na luta que o sindicato desenvolveu e que beneficiou não só aposentados e pensionistas, mas todos aqueles que ganham o salário mínimo, que foi a luta para que o salário mínimo fosse corrigido logo no primeiro dia do ano, porque antes era Isso. em 1º de maio que era Isso. anunciado, e aí você ia receber em junho.
a Exato. correção, né? Exato, isso a gente conseguiu, foi uma conquista junto com as centrais sindicais, né? O movimento sindical, que agora tá sendo novamente valorizado, né? Houve uma pesquisa que entende que Sensacional, né? sensacional, 68%. 68% das pessoas reconhecem a importância dos sindicatos. Então, porque a união faz a força, a união faz a luta, né? E quando a gente consegue unificar os sindicatos de aposentados com os sindicatos de trabalhadores, porque as coisas, as políticas, elas permeiam todo mundo, né? Um aposentado que tem o seu benefício pago na data certa, ele ajuda em casa, não é? Aquela pessoa que tem um reajuste melhor, que tem um salário melhor, que uma contribuição melhor, ele depois vai ter uma aposentadoria melhor. As coisas elas estão todas conectadas e a gente conseguiu essa antecipação, né, do reajuste do salário mínimo e do reajuste dos benefícios Benefícios da também. Previdência também em janeiro, que foi uma outra conquista, uma outra reivindicação nossa que foi atendida pelo governo. E outra luta, falando em salário mínimo, é a correção acima da inflação, com ganho real no salário mínimo também veio do Sim, sindicato, sim, junto com os junto com demais. os demais, é uma conquista que a gente fez em conjunto e é importante que a gente tenha que a gente valorize isso, porque agora o que eles querem fazer é tirar o salário mínimo do piso, Como referência como no piso. referência no piso dos benefícios previdenciários. Isso nós não vamos aceitar. Temos que ter força para continuar nessa luta, para que não seja possível que eles façam isso, É né? preciso lembrar as pessoas que, apesar da Constituição estabelecer que não pode haver um vencimento menor do que o salário mínimo, por isso ele chama salário mínimo, né? Sim, Isso não é garantido com o Congresso que nós temos. É não. bem possível, se não for feito nada, e aí está a importância da luta do sindicato. Infelizmente, Renê, a gente não pode dormir no ponto. A gente tem que estar sempre atento, sempre lutando, sempre forte aí, porque os ataques aos direitos sociais são constantes, são frequentes. E a gente tem também que se preocupar nisso quando a gente vota, né? Sim. Ano que vem, é ano de eleição, temos que votar em pessoas comprometidas com as lutas sociais E com as lutas dos aposentados e e com as pensionistas. lutas dos aposentados e pensionistas. Porque Claro. realmente é uma, é, é uma faixa da população que geralmente não é lembrada na hora de se discutir políticas públicas, né? É, o idoso e o aposentado, eles são invisibilizados, né? Nós estamos crescendo, a população idosa cada vez aumenta. E de forma E mais acelerada a cada ano também. exatamente, daqui a pouco a gente já é maior, já é mais do que a juventude, né? Então a gente tem que ser lembrado, temos que fazer força, temos que nos manifestar, temos que nos filiar ao sindicato, temos que participar das lutas. E a importância do sindicato está nessa conversa nossa aqui, porque as conquistas que hoje beneficiam os aposentados e pensionistas tiveram o sindicato na luta o tempo todo para que essas conquistas fossem possíveis, né? Exatamente, exatamente. Foi o que eu disse, né? Só a luta faz a lei. Isso já E essa luta precisa ser de todo mundo, não adianta também o sindicato lutar sozinho, é preciso que os aposentados eles reconheçam essa importância do sindicato e venham para cá, né? Venham sim. se associar porque Nós contamos com cada isso. vez Nós mais temos forte. muitos associados que participam. Sim. Sempre que nós vamos manifestações sobre juros, né, para diminuição dos juros, fizemos várias manifestações em defesa da Previdência Social, tivemos historicamente uma grande festa na Avenida Paulista, na verdade foram duas, e que nós tivemos a participação de muitos associados nossos. O pessoal é animado, sim, eu acho que a gente conta com eles. E
A luta ela continua, né? O Uhum. sindicato ele tem aí uma pauta extensa ainda, porque tem muita coisa a ser conquistado nos direitos dos aposentados. E eu vi um artigo seu que foi publicado agora, Uhum. você falando sobre a questão do financiamento da Previdência. Uma coisa importante, porque sempre que querem falar sobre a Previdência, falam em reforma, e essa reforma vai cair no colo do aposentado ou do trabalhador que está para se aposentar. Sim. É uma lógica, isso é uma lógica né, da nossa sociedade. Toda vez que a gente quer reduzir custo, que a gente quer fazer o ajuste fiscal, aonde que a gente vai fazer isso? Em cima daquele que pode menos, em cima do pequeno. Então, é em cima do trabalhador, é em cima do aposentado, é em cima do idoso, né? É em cima do poupador, é em cima de quem pode mais chora menos, né? E aí os bancos, os grandes bilionários, eles que não querem pagar a conta de jeito nenhum. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento, porque a Previdência Social é uma grande parcela do dinheiro que sai do governo federal. Mas, na verdade, esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é um dinheiro que é contribuído, né? O trabalhador contribui lá todo mês, quando recebe seu salário. E aí, o que a gente precisa pensar, só que a sociedade está envelhecendo, nós estamos vivendo mais. E aí eles querem usar esse dinheiro para pagar conta, né, para pagar juros para os bancos. Então a gente tem que estar sempre muito atento. Essa é uma discussão que a gente precisa fazer, porque a gente não pode permitir que nenhum tipo de ajuste seja feito em cima do aposentado, em cima do segurado da Previdência. E seria necessário aumentar imposto para financiar? Eu não vejo bem dessa forma, porque falam, ah, não, mas vocês querem uma nova forma de financiamento da Previdência, mas para isso teria que aumentar imposto, uma vez que o dinheiro viria do governo. Não é necessário. Você pode buscar outras formas de financiamento. Você tem muitas formas. Eu acho que isso é uma discussão que a gente precisa fazer mesmo, Uhum. né? Uma discussão não é uma coisa tão simples, né? Não tem uma receita pronta, mas a gente tem que observar algumas coisas. Por exemplo, você tem um grande número de devedores da Previdência. Até municípios Sim. mesmo, até Uhum. entes públicos têm inúmeros devedores da Previdência, empresas públicas, em grandes empresas, bilionários, que são grandes devedores. Depois você tem muita isenção fiscal para grandes empresas, Inclusive em folha de pagamento. inclusive em folha de pagamento, exatamente, que é uma das grandes fontes de recurso da Previdência, é a folha de pagamento. Então, o que justifica você dar isso e você, inclusive, nem cobrar que essa empresa gere emprego, né? Então, temos que rever essas questões. E eu acho também que aquelas empresas que hoje são empresas altamente tecnológicas, como, por exemplo, eu vou citar um exemplo só, mas a gente depois é uma discussão realmente mais complicada, né? Complexa, não dá para. Você tem os bancos, né? Aham. Antigamente a gente ia numa agência e você tinha aquele monte de caixas para atender as pessoas, né? Você ia nos supermercados e tinha aquela monte de caixas. Hoje você faz tudo no autoatendimento. As pessoas estão cada vez menos empregando as pessoas, os lucros aumentando, porque os bancos têm lucros bilionários e cada dia maiores, cada vez maiores, os grandes supermercados também. E, no entanto, você não tem uma contraprestação disso para financiamento da Previdência Social. Então, é uma outra forma também que a gente pode discutir, Tem as né? Big Techs também Tem as aí. Big Techs que também não empregam pouquíssimas Exato. pessoas, porque você tem hoje uma uberização, né? Todo Uhum. mundo é autônomo, ninguém é mais seletista e diminui o custeio, né? Diminui a fonte de renda. Bom, mas é muito técnico isso, eu acho que Não, fica e é um chato. debate que precisa ser levado
à frente, porque se a gente deixar, vai acontecer novamente como aconteceu das outras vezes com as reformas da Previdência, sempre Sim. feitas de cima para baixo. O aposentado e o pensionista e os trabalhadores que são diretamente afetados nunca foram ouvidos e foram prejudicados. É verdade, porque, Renê, se você pensar bem, o Brasil, você tem de fato. Outro dia saiu uma pesquisa, uma matéria no IBGE a respeito do idoso que continua no mercado de trabalho. Um em cada 4 Sim, idosos permanece no mercado de trabalho. O que significa, muito bem, tudo ótimo, só que significa também que 3 em cada 4 não estão no mercado de trabalho. é, Então, essa pessoa, se não estiver aposentada, está na penúria, né? Tá na... E hoje você tem um aumento da idade mínima de aposentadoria, só que o Brasil é um Brasil desigual, é um país desigual. Então, você tem pessoas que têm condições de continuar trabalhando, que estão empregados, que têm empregabilidade, ou que têm uma capacidade de fazer um trabalho autônomo, e tem pessoas que não têm força de trabalho, que estão adoecidas, que não têm mais condições de. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, nesse Brasil desigual, nesse Brasil diferente, que tem velhices tão diversas, sim. né? E tem um detalhe também, assim como acontece hoje no mercado de trabalho em geral, o aposentado que retorna, geralmente ele vai para a informalidade, ele não é registrado, ele não tem seus direitos Uhum. garantidos como trabalhador também. Não tem como trabalhador, e mesmo quando ele é aposentado e continua no mercado de trabalho, se ele adoece, ele não tem direito a nada, Exato. porque ele não tem mais nenhum outro benefício da Previdência. Bom, antes estava falando das lutas e conquistas do Sim. sindicato, principalmente na área jurídica, que a gente falou, mas tem outras áreas também que o sindicato ele avançou muito na sua luta e nas suas conquistas. Que nem na área de saúde, nós tivemos aí bons resultados na luta. A farmácia popular é uma delas que A farmácia traz. popular foi o primeiro projeto nosso, ainda no início dos anos 2000. Nós tínhamos parcerias com grandes empresas, e aí levamos isso para o governo, né? E não vou dizer assim que foi uma coisa exclusivamente feita por nós, Sim. mas inspirada num projeto que a gente desenvolveu aqui no sindicato. Uma das preocupações do sindicato também é quanto a essa qualidade de vida, saúde envolvida, mas também o lazer. O lazer é Muito bom. uma área. A zero é muito importante. Eu Sim. li ontem no Facebook uma matéria que na Suécia os médicos não estão receitando remédios para as pessoas para depressão, ansiedade, burnout, eles estão receitando viagens. Viajar. Que maravilha. É maravilhoso. Eu sou super partidária dessa ideia. E o sindicato tem, né, feito, tem proporcionado muitas viagens para os nossos associados. Temos 2 colônias de férias aqui, parceria com outros em São Paulo, no estado de São Paulo, parcerias com outras colônias de férias em outros estados, com hotéis. Temos o nosso Hotel do Aposentado na Praia Grande. Promovemos excursões. E também é importante o lazer, né? Os bailes, as aulas de dança, o convívio social. A convivência é muito importante, Renê. É fundamental que a gente não se isole só porque se aposentou, né? E o isolamento é algo inerente ao idoso no Brasil, infelizmente. No convívio aqui no sindicato, a gente vê uma outra realidade, né? Os aposentados vindo para cá e participando, que você falou, Aham. excursões, aulas de dança, aula de línguas, mas o comum ainda, infelizmente, a pessoa chegar numa certa idade,
ou ele próprio se isolar, ou então a própria família coloca ele no quartinho, põe uma televisão e deixa ele lá. Por isso que é tão importante o trabalho que a gente faz também a respeito de mobilidade, né? Nós temos um trabalho, assim, bastante intenso nessa questão da mobilidade da pessoa idosa para que ela possa se deslocar. Porque o idoso ele tem receio de cair, ele tem receio de se machucar. Nem todo idoso pode simplesmente sair de casa, pegar um táxi ou um Uber e se deslocar até um local para ter uma atividade de lazer ou uma atividade física, né? Muitos são dependentes, são mais dependentes. Então, quando você tem um transporte público mais em uma calçada mais segura, um transporte público mais inclusivo, às vezes esse idoso consegue ter esse deslocamento, ter essa autonomia. E aqui nós temos realmente pessoas com mais de 90 anos que vêm aqui dançar e que participam das nossas palestras, cafés da manhã. Mesmo nas aulas, aula de dança. Aula de dança, aula de inglês, aula de italiano, né? É bom porque você sabe que aprender uma língua é importantíssimo como prevenção para o Alzheimer, né? Sim. E a dança também. Outro dia vi também que subir escada também é bom. Eu estou fazendo tudo isso. Estou prevenindo. Bem, já está terminando. Tá certo. Tem muito o que falar, porque muitas conquistas e muitas lutas. Inclusive, apesar de envolver uma parte apenas dos aposentados, o Sindinap está nessa luta aí contra a jornada 6x1. Sim, verdade. A gente entende que a vida não é só trabalhar, né? Sim. Do mesmo jeito que a gente prega o lazer e a convivência familiar e social para os idosos e para os aposentados, a gente também quer que o trabalhador, até para ele poder também conviver com o idoso, inclusive é isso, né? Porque é o trabalhador, é o familiar que vai cuidar daquele idoso. Sim. Então é o que eu disse, todas as lutas são interligadas, né? É uma qualidade de vida para toda a nossa população, dignidade no envelhecimento, essas são as nossas metas principais. Bom, Andréa, mais uma vez obrigado pela sua participação com a gente aqui no podcast. Vamos ter outras oportunidades, claro, a partir do ano que vem. Agora esse é o último programa de 2025, 2026 a gente retorna, mas muito obrigado. Eu que agradeço, Renê, agradeço toda a nossa audiência, né? Nossos associados, quero desejar a todos também um feliz ano novo, um bom Natal. No ano que vem nós estamos com muitos projetos aí e teremos muitas novidades. Ótimo. Bom, terminamos aqui o podcast dos aposentados, o último de 2025 e até o ano que vem.